O livro do Apocalipse é verdadeiro? O que é a verdade? Um livro singular? Um livro de previsões? Ou um campo de batalha? Um enigma? Qual segredo possui o último livro da Bíblia? E se provarmos que o número da besta não é 666? 60 anos após a morte de Jesus, na Turquia, foi achado o livro das revelações escrito por João. João não se descreve como discípulo de Jesus. Por quê? Nem ao menos diz ter conhecido Jesus. Numa estatística de estilometria, 90% seguro afirma que o quarto evangelho e o Apocalipse são distintos. Não foram os mesmos autores. João referia-se ao povo em sujeito eu. Apocalipse significa revelação. Ele foi feito para os ouvidos e não para os olhos. 90% eram analfabetos na época, situavam-se na Ásia Menor no século I. Segundo a Bíblia, João escreveu o Apocalipse na ilha de Pátmos, na Turquia, sob domínio do Império Romano. A Bíblia, quando falava de Jesus, só falava de sofrimentos. Em Apocalipse, será que João estava sofrendo? João tinha suas visões em uma caverna, colocava sua cabeça num apoio e se erguia com muitas dificuldades. Estava exilado por crença cristã, não por prisão romana. Se estava exilado, como ia a uma caverna? Liberdades? Tinha visões? As anotava? As autoridades romanas faziam isso com as pessoas encrenqueiras. Elas eram libertas de um local, mas não podiam falar ao público. Restrito a uma ilha apenas, afastado de tudo, o Apocalipse passa muita raiva. Romanos versus cristãos, que começou 20 anos antes do Apocalipse ser escrito. Isso ocorreu na época de Nero. O livro é obcecado por aqueles que falavam em virtude de seus testemunhos a Jesus. Mas Antipas foi o único missionário que João acostumou com a veneração pagã que ia de encontro ao cristianismo. Começou 100 anos antes do imperador Augusto. Essa idolatria se espalhou e todos adoravam a um imperador como uma figura viva. Isso faz com que João entrasse em conflito com o culto imperial, porque contrariava a crença de Jesus e o que ele fazia de uma grande promoção. A sua primeira visão, João sonha com a besta, que declara guerra com o povo de Deus. A besta exige veneração. A besta não tinha só uma cabeça, tinha 7 cabeças. E 7 imperadores já haviam passado pelo governo do império, que representavam as 7 colinas, pois até hoje Roma é vista assim. O alvo de João não é a perseguição romana, e sim o paganismo. João edificou várias igrejas, e uma delas ficava em Éfeso, o foco de um caldeirão cultural mediterrâneo. Os cristãos eram minoria, pois o povo pagão era predominante. Cultos e símbolos estavam espalhados na cidade. O foco de João não era a perseguição, mas a ausência do entendimento de muitos. Então, ele resolveu sacudir um pouco o povo pagão. Alguns cristãos começaram a venerar imperadores, imagens e símbolos. Na sua segunda visão, as igrejas de João estavam abaladas. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, os significados não são o fim do mundo. Não foi isso que João quis dizer, pois tiveram outros apocalipses e outras revelações. Característica da literatura apocalíptica, que significa ela alega revelar diretamente o desejo de Deus sem nenhum mortal ter sequer quaisquer acessos, ou seria histórias que contam segredos. O Apocalipse promete uma fuga da vida cotidiana para os cristãos do século I. João promete a salvação, onde a fé sempre triunfará. O Pai Nosso seria apocalíptico? Nele há a chegada da besta? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. O Pai Nosso imposto pelo cristianismo não é o real. O Apocalipse é um ataque a Roma ou possuía visões apocalípticas? João seria um xamã? Chegaram à conclusão que o Apocalipse não fala sobre o fim do mundo, e sim sobre uma mensagem imperial aos romanos. A sua terceira visão, a evaporação dos mares, câncer de pele, efeito estufa, esgotamento do rio Eufrates, absinto, Chernobyl e radioatividades. Chernobyl significa absinto na cidade de Ucrânia. Uns acham que João era profeta, outros não. A visão de João atingia o século XXI, ou apenas o século I. E se algumas profecias se realizarem? Então o imperador Constantino Único, século IX, declara o cristianismo como o oficial língua do Império Romano. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, em Zacarias, cada cavalo tem uma cor para cada causa. No século I, o Apocalipse, então,
nunca foi a previsão do futuro, e sim do passado. O sinal 666, que João quis dizer? Eles escreviam declarações de amor em muros com números. Em 1999, um fragmento de papiro foi achado do Apocalipse, e nele constava as seguintes palavras: aquele que tem discernimento irá calcular o número da besta. Vamos lá. Calígula se chamava Gaius Gaga. Então, fazendo todos os cálculos os quais aprenderam na época, o nome Calígula daria exatamente a versão 666. Então chegamos à conclusão de que João levava tudo para o lado pessoal. O número 666 nada mais representava do que as idolatrias que haviam retornado. Pesquisem. Busquem conhecimento.